Eleva ou deprecia? Hoje o ElevaCast vai trazer uma pessoa que fala de coisas muito delicadas na medicina e você precisa ouvir pessoas que sabem o que estão dizendo para ter acesso a esse tipo de conteúdo. Gilmara, me traga os receios que o seu público tem em te procurar e com o que você trabalha. Christian, eu sou médica, gastrocirurgiã, Uhum, proctologista e eu trabalho com o sistema digestivo, sistema digestório. uhum, E as pessoas têm muito receio de falar sobre intestino, sobre evacuação, medos de diagnósticos, medos de tratar sintomas. Então é um tema bem tabu. uhum. Medo do diagnóstico. Por que que as pessoas têm medo do diagnóstico? Existe muito aquela frase, aquela crença, quem procura acha, Ah, né? Então eu gosto muito de dizer que o organismo humano é um sistema complexo, né? uhum, Ele tem uma capacidade de adaptação muito grande e as doenças não se desenvolvem de um dia para o outro, uhum. né? Ele vai se adaptando até que uma gota entorna o copo. Não ficou doente de um dia para o outro, as doenças foram se desenvolvendo. E quando Uhum, a gente procura encontrar sintomas, sinais antes deles aparecerem, das doenças se instalarem, a gente uhum. consegue reverter muitas vezes condições de saúde. Quais são, Gil, os indicativos, os sintomas, para que você que está em casa já possa pensar: nossa, carapuça serviu aqui, vou procurar saber mais. Qualquer incômodo no seu corpo, qualquer sensação desconfortável, merece ser investigado. Seu Uhum. corpo fala, ele manda sinais e é importante saber reconhecê-los. E quais são esses sinais? Um desconforto no abdômen, uma comida que não cai bem, Olha, uma azia, um uhum. intestino que ora prende, ora solta, um sangramento. Sangrar não é normal. Sangrar não é normal, muito interessante, Gil. Eu fiz endoscopia. E aí existe todo um medo de fazer endoscopia e muitas vezes essas descobertas envolvem alguns procedimentos que muitas vezes a pessoa tem medo de um contraste, medo da anestesia. No seu caso, envolve também esses exames um pouco mais complexos? Sim, a medicina é um quebra-cabeça. Um diagnóstico é um quebra-cabeça que a gente vai montando. Então, Uhum, muitas vezes, eu não preciso de exame nenhum. Só na conversa com o paciente e enxergando que a gente é mente, corpo, alma e coração. uhum, Né? Muitas vezes o corpo tem um sintoma, um refluxo, por exemplo, são os sapos da vida que você não quer engolir. E aí você quer botar uhum. para fora. Então, eu tenho que entender isso. E os exames vêm para complementar. Muitas vezes, numa história clínica, numa análise global do paciente, eu já chego a um diagnóstico. Outras vezes, não. Eu Aham, preciso de exames complementares, mas os exames não vêm primeiro. aham. Né? Então, eu preciso entender a história, todo o contexto, o filme da vida daquela pessoa, Uhum. examinar, o exame físico é fundamental, e os exames complementares. E aí as complexidades dos exames são diversas, desde exames mais simples, que a gente faz no consultório mesmo, durante a consulta, até exames avançados, que exigem altas tecnologias. Gil, nós vivemos numa geração que a rede social tá ali e muitas vezes eu acompanho algum influenciador e eu vejo que ele teve resultado de um dia para o outro, só que eu não sei os hábitos que ele já tinha consolidado, eu não sei a construção que foi aquilo, então muitas vezes essa pessoa já vem de um ano de preparação, de 6 meses de preparação, eu me vejo obeso, acima do peso, acreditando que eu já tentei de tudo e buscando uma bariátrica, por exemplo, para já sair do consultório resolvido e tô com a vida ganha, vou chegar na idade que eu quero, com o corpo que eu quero, na oportunidade que eu quero, com o corpo que eu quero, então eu vou casar agora em janeiro e eu vou querer em dezembro, uma semana antes, fazer a bariátrica. É responsável uma pessoa buscar essa bariátrica com esse imediatismo irresponsável? De forma alguma, Christian. A obesidade é uma doença, e é uma doença multifatorial. Uhum, Né? Ela não tem uma causa só. Então, é como eu te falei, a gente precisa avaliar
pessoa num contexto integral. Então, condições psicológicas, condições físicas, genéticas, hormonais, tudo que levou a desenvolver aquela doença. E na esteira da obesidade vem outras diversas tantas doenças. E eu sempre falo, a obesidade precisa ser tratada com essa visão global e a gente tem que atuar em vários aspectos. A cirurgia bariátrica pode ser uma etapa do tratamento, mas não é a primeira, não é a única, não é a melhor. Para cada pessoa existe uma situação, porque ela traz consequências. Eu vou operar órgãos que estão saudáveis para criar uma condição que vai trazer uma perda de peso, mas ela também traz consequências não boas. Né? Então, ela vai trazer algumas deficiências, vai trazer algumas repercussões em curto, médio e longo prazo, que eu preciso lidar com isso e botar na balança custo-benefício disso aí. Nossa Senhora, porque você trouxe questões, Gil, que me fazem questionar que as pessoas só levam algo a sério quando tem noção da seriedade que aquilo tem. E aí, se a pessoa já tem, por exemplo, esse quadro de obesidade, tem algo por trás, esse algo pode ser uma compulsão alimentar, pode ser um hábito muito ruim, e uma compulsão alimentar, ela não é tratada do dia para a noite. E nem com cirurgia. Não a com cirurgia não trata a compulsão alimentar. Mas e daí? O que isso tem a ver com fazer ou não a bariátrica? Então, um tratamento bem feito, completo, ele envolve o cirurgião, o endocrinologista, nutricionista, psicólogo, no mínimo essa equipe multiprofissional tratando aquela pessoa. Né? Então, cada um na sua área de atuação vai olhar integralmente para essa pessoa, ajustando e cuidando de todos os aspectos que envolvem o tratamento da obesidade. Então, eu já vi, Christian, pacientes que não encaram dessa forma, serem tratados, serem operados e que têm consequências graves. Um desvio de compulsão, por exemplo. Pacientes que tinham compulsão alimentar, fizeram a bariátrica e aí desviaram a compulsão para o álcool, viraram alcoólatras. Nossa. Ou para o cigarro, ou para diversas compras, por exemplo. Já vi paciente que atentou contra a própria vida. Né? É muito sério. É muito sério. A saúde é séria. Não pode ser encarada de outra forma. Não é normal sangrar. Anota esses trem aí para você trazer com frequência, Gil, porque eu nunca tinha ouvido essas frases e elas são fortes, elas são fáceis de interpretar. Então você que está em casa, anota isso. Não é normal sangrar. Saúde é uma coisa muito séria. Gil, essas pessoas estão buscando essa realidade, talvez agora elas estão assustadas. Será que eu tenho compulsão alimentar ou não? O que eu faço? O que é a compulsão alimentar e como que na minha própria rotina, como leigo, eu posso entender que talvez ou com certeza ela está presente? Olha, os transtornos alimentares, né? A compulsão alimentar é um transtorno alimentar e eles são diversos. Qual a diferença de transtorno e doença? Boa pergunta. Então, o transtorno, pela palavra, eu vejo uma raiz ali de transitório. Então, o transtorno, ele passa ou ele fica? Tem como remitir, como a Paloma falou, de entrar numa remissão? Porque me parece que esse transtorno não é que ele dá e passa, hoje eu estou com transtorno, mas é algo que consegue ser revertido de alguma forma. Então, como um transtorno, essa compulsão, ela tem cura ou não tem? Então, hoje eu me vejo com uma compulsão total de comer, dá vontade de até comer a tampa da caneta aqui, só que eu não sei se vai fazer bem, eu vou esperar o almoço e vou comer muito nesse almoço. Como que você vê isso? Cris, se você fizer X, você consegue resolver essa compulsão. Ou você consegue ajudar nessa compulsão. Compulsão tem cura? Os transtornos alimentares, dentre eles a compulsão, tem controle. Né? O índice de recidiva é muito grande. Né? Então, de você controlar, e se você descuidar do acompanhamento, do tratamento, você recidiva. Ou desvia para outra compulsão, outro foco de compulsão. Então, assim, os transtornos são basicamente, os transtornos alimentares são de funções cerebrais e eles
tendem a recidivar. Então, precisa de um acompanhamento, muitas vezes, com o nutrólogo, com o nutricionista com foco comportamental e uma visão Uhum. integral do ser humano, o psicólogo, o psiquiatra. Não é uma coisa simples e fácil e de análise superficial. Já é difícil eu escolher o meu médico. Aí você está me dizendo agora que eu tenho que escolher um alguém para me ajudar com atividade física, alguém para me ajudar com o mental, que vai ajudar com tudo isso. Aí você falou de nutricionista também. Você tem isso na sua equipe? Como que você garante que todos eles busquem uma conversão em direcionamentos para não ter aquele risco de divergir? Então é um cara falando vai pela direita, o outro falando vai pela esquerda, essa pessoa vai pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda ou fica parada. Como é que é isso dentro da solução que você entrega? Não dá para ter uma visão parcial e única, não dá para trabalhar estanque. Os profissionais de saúde, a gente tem que trabalhar em conjunto, Uhum, né? Como eu te falei, a obesidade, que é o tema que você está focando, é multifatorial. E a gente tem que ter essa visão. Hoje eu trabalho com equipe multiprofissional e não tem como ser diferente. uhum, Não tem como ser diferente. E a gente tem que falar a mesma língua, a gente tem que estar alinhado, né, uhum. para olhar na mesma direção e ajudar aquela pessoa que está ali na nossa frente. Gil, já ficou muito claro que você tem competência, experiência para resolver obesidade. E dentro da sua especialidade, quais são as outras coisas que a pessoa pode ver em você uma solução? Quais outros problemas que você resolve? Christian, como gastrocirurgiã, proctologista, nutróloga, né, eu tenho, muitas vezes, o aparelho digestivo, ele expressa sintomas de doenças de origens diversas. Então, Uhum, muitas vezes o paciente chega no meu consultório com a queixa de dor no estômago. Ele acha que aqui é o estômago só. uhum. E aí, quando a gente aprofunda o histórico, a conversa, esmiuça os sinais e sintomas, a gente diagnostica diversas outras situações, de Uhum, diversas origens. Então, como eu te falei, a gente tem que olhar o ser humano de forma integral. Então, a frase que eu gosto muito, eu vejo você, né? uhum, Então, assim, eu trato da boca ao ânus, né? uhum, Muitas vezes, o aparelho digestivo, eu falo que é uma orquestra, onde cada músico tem o seu papel, né? O estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, o pâncreas, fígado, vesícula. E aí, um sintoma de uma dor no estômago, que o paciente acha que é estômago, pode ser um problema em qualquer desses órgãos, e a minha função é descobrir onde que está a origem, tratar quando possível, controlar quando possível e, principalmente, orientar para que aquela pessoa tire aqueles fatores que levaram a desenvolver aquela situação. É Gil, promover saúde. Antes de só tratar doenças, eu gosto de promover saúde, prevenir. até para ter uma posteridade, um longo prazo muito melhor. E Gil, a desinformação é uma coisa muito séria e tem muitas pessoas desinformadas também, acreditando que fazer bariátrica é muito perigoso, porque ela já viu uma pessoa que fez e voltou. Realmente a bariátrica é uma coisa que não deve ser buscada ou existem formas seguras de fazer um procedimento como esse? De jeito nenhum. A bariátrica é uma técnica excelente para tratar um grupo específico de pessoas. Do Uhum, mesmo jeito que as medicações, né? Hoje que estão famosas as canetinhas, ah, né? Então, assim, de novo, a gente tem que enxergar cada pessoa, não é obesidade, é cada pessoa que está com obesidade. Qual é o papel de cada ponto daquela saúde, o que é que precisa ser corrigido ali, qual é o arsenal que a gente tem. Eu estudei, minha tese de doutorado, há 15 anos, foi sobre o GLP-1, que é a base dessas medicações que hoje, antes de existirem essas medicações, eu nossa. estudei esses hormônios. E estudei a fundo a fisiologia, o efeito, o papel delas. E são medicações excelentes quando bem utilizadas para pessoas
com indicação específica, com acompanhamento médico Uhum, sério e adequado. Então, assim, não temos que demonizar nem a cirurgia bariátrica, nem as medicações, uhum. desde que usadas da maneira correta, baseada em evidências científicas. Ou Evidência. seja, saúde é coisa séria. Lindo, adoro essa palavra evidência. No direito se fala muito nisso também. E nós precisamos também entregar evidências para o público de que existe um respaldo. Então, você me falou agora que você é doutora, e dentro desse doutorado teve muita pesquisa, muito estudo, então, eventualmente, quem pesquisa sabe e entende toda a dimensão de ter essa bagagem teórica, prática, te vê como autoridade e você entendeu que essa autoridade pode ser cada vez melhor percebida pelo mercado. O que que fez você, com tanta experiência, entrar nessa perspectiva de eu quero fazer o meu público ver aquilo que o meu cliente, que acreditou em mim, já está vendo dentro do consultório? Olha, eu abri minhas redes sociais na pandemia. Aham. Quando eu vi o mundo fechar, né? A gente fechou consultório, suspendi cirurgias, fechei tudo e vi um monte de desinformação, de informação ruim na Uhum. internet. Então eu vou colocar coisa boa aqui, Isso. né? Então abri e eu comecei a colocar informações assim de educação mesmo em Uhum. saúde, né? Trazer informações para despertar. Não à toa que a minha clínica chama-se Awaken Clínica. Eu gosto da ideia de despertar para informações, porque informação é poder. E aí eu tive tantos feedbacks bons, assim, satisfatórios de pessoas que me falam: Nossa, doutora, você deu uma orientação que me ajudou. Eu melhorei o funcionamento do meu intestino, Uhum. eu melhorei minha relação com a Com o alimentação, conteúdo. com o E essas conteúdo. pessoas te compram depois? Muitas não. E aí eu quero entender como fazê-las comprar, porque, infelizmente, uma pessoa que produz conteúdo com a melhor das intenções está dando esmola para aquela pessoa e patrocinando uma inércia, porque gera essa sensação, e agora eu já sei mais ou menos, não aplica nada, não busca solução, não se compromete. Então, dentro dessa jornada, algumas pessoas ficam pelo caminho, porque não entendem a gravidade da coisa. Você tem repertório, tem essa humanidade em despertar, e agora com a comunicação intencional está ficando cada vez mais claro toda essa autoridade que já existe na Gil. De que forma a comunicação intencional tem te deixado mais segura, te deixado mais empolgada em cobrar mais caro por esse serviço que vale muito mais? Então, a comunicação intencional me vem com uma forma de comunicar bem e de forma eficaz o meu propósito. Porque Uhum. tudo está aqui dentro. Eu só preciso fazer essa mensagem chegar onde tem que chegar e despertar as pessoas para a importância disso, de separar o joio do trigo. Uhum. Que saúde não é superficial, saúde exige formação, experiência, seriedade e que elas têm que buscar os profissionais nessa linha. Lindo, Gil. Para uma pessoa que já tem uma competência consolidada e ainda não acordou para os benefícios e a importância de ter uma comunicação intencional, qual é o recado que você tem para esses colegas de profissão que têm mensagens que merecem ser compartilhadas, mas ainda não têm feito isso de uma forma que eleva a percepção de valor do público? Nós temos uma responsabilidade. Quando a gente não fala, quando os bons não falam, os ruins sobressaem. Uhum. Então, eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Sem falsa modéstia de que eu sou boa. Uhum. Eu tenho uma trajetória Sim. e isso precisa ser valorizado e mostrado. Se a gente não mostra o que é certo, as pessoas vão comprar o que é errado. E Gil, você mostra isso onde? É na rede social que eu consigo encontrar todo esse conteúdo validado, com experiência? Onde que as pessoas podem te encontrar para ter acesso a você? Eu tenho rede social, então o meu Instagram é doutora Gilmara, DRA Gilmara, tem a nossa clínica, o Waken Clínica, né, Aham. e o nosso site, o wakenclinica.com.br, então onde eu sou a head, mas eu tenho uma equipe, Ah, é? né, uma equipe multiprofissional, Uhum. então de multidisciplinar e multiprofissional, vários médicos de diversas especialidades, nutricionista, educador físico, psicólogo, então assim, rede social a gente pode se falar. Excelente.